agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mas agradecer de todo o meu coração, que sem Ele realmente não estaria aqui. Acho que nenhum de nós mesmo. Então, eu também gostaria de agradecer ao pastor da igreja metodista pela oportunidade dada a mim, pela oportunidade de ter também recebido a minha família, aproveitar já o ensejo, ter recebido a minha família. Agradecer muito. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, e que ele possa, cada vez mais, dar inteligência e sabedoria dos altos dos céus. Amém? E agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos acolhido, a mim e a minha família. Estamos pouco tempo aqui, mas o acolhimento tem sido muito, sabe, muito assim, acolhedor mesmo. Tem sido uma bênção, não só para mim, mas para minha esposa e para toda a minha família. E, com certeza, todas as orações feitas têm chegado à minha família através desta igreja. Muito obrigado por tudo. Irmãos, eu estou aqui para dar um testemunho. Infelizmente, pastor, não vou poder dar a palavra, porque não vai ter o tempo necessário. Mas, em breve, a palavra virá. Mas o testemunho eu gostaria de dar sim, porque sem ele, conforme eu falei, eu não estaria aqui. Eu gostaria de agradecer também a presença de três pessoas que vieram nos visitar. Uma é a doutora e cirurgiã, dentista, que cuidou de mim após o câncer que está ali. E o segundo são meus dois irmãos, casal, Gessé e Magda, que estão aqui, vieram de outra denominação, para assistir, para ver o irmão Júlio dar esse testemunho, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Sem demora, porque é muito comprido e é muito edificante para todos nós. Irmãos, vamos ser francos, vamos ser diretos, vamos ser objetivos, né? Porque nós sabemos que enfermidade, todos nós passamos, todos nós temos. Tem umas que as pessoas falam dor de cabeça, e outras que as pessoas falam, vamos botar o dia do câncer. Então, qual é a diferença? Às vezes eu faço essa pergunta para mim, de uma dor de cabeça para um câncer. Irmãos, pelo que eu vi, pelo que eu passei, tá? Existe um fator psicológico. Porque a dor de cabeça você vai, né? Poxa, é simples. Toma um remédio, toma um comprimido, a dor de cabeça, às vezes vai embora ou ela permanece. O câncer, você tem que passar por vários tratamentos. Você tem que passar por vários médicos. Né? E cada um vai te pedir um tipo de exame. Então, pode ser que não dê nada. Conforme foi o meu caso. Conforme foi o meu caso. Mas antes de entrar, eu gostaria de ler para os irmãos que está em Isaías, capítulo 55, versículo de 8 ao 12. Isaías, capítulo 55, de 8 ao 12. Amém? Todos encontraram? Isaías 55, versículo capítulo 55, versículo de 8 ao 12. O 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, é para lá, não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar da semente ao semeador e o pão ao que come. 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. 12. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, de todas as árvores do campo, e todas as árvores do campo baterão palmas. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos me deram muito ânimo. E quando eu fui constatado com esta doença, eu tive que passar por alguns processos. Primeiro, irmãos, a gente não sente nada. Na verdade, nós não sentimos nada. Eu estava no trabalho, trabalhando normalmente, tranquilamente, gerenciando quase uma autopeça, né? E num sábado maravilhoso, um sábado lindo, onde o pessoal se reuniu, fazia um churrasco, os próprios funcionários, o próprio patrão, e lá no balcão continuando trabalhando, porque eu não podia parar, porque a maior carga de trabalho era em cima do Júlio. Então, veio para mim um pratinho de tira-gosto, seria um pedaço de carne, linguiça, né? Então, o rapaz, come, irmão, tá? Devia ser mais ou menos 1h, mais ou menos, da tarde. Então, fui, peguei um pedacinho comigo e continuei atendendo o cliente. Só que, ao atender o cliente e comendo um pedacinho de carne, ele também comeu, porque eu ofereci a ele. E eu, conversando com ele sobre a peça que ele queria, senti que a carne não desceu, ficou entalada. Aí eu pedi licença a ele, um instantinho, só, por favor. Ele, fui lá atrás, fui no banheiro e botei a carne para fora. Nisso que eu boto a carne para fora, sai um pouquinho de sangue. Peguei água, tomei água e tomei. Voltei para o balcão, mas já preocupado. Aí, depois de ter terminado de atender ele, voltei de novo no banheiro. E fui de novo na pia, realmente saiu sangue. Mas depois que terminou o horário, o expediente terminou, fui para casa, não saiu mais nada. Mas fiquei preocupado, cheguei para minha esposa, falei com ela. Não, isso aí também pode ser alguma coisa que tem te machucado. A carne pode ter batido e machucou. Eu falei, não, é que não saiu da minha mente. No sábado, no domingo, na segunda-feira, no domingo, já fiquei preocupado em comer. Já veio o psicológico. Já fiquei preocupado em comer e sair aquele sangue de novo. Aí fui, na segunda-feira, chegou a segunda-feira, de manhã, falei com o patrão. Uma pessoa muito bacana, disse, Sérgio, vou ter que ir no Torreno. É que na Taquara, perto do hospital ali das clínicas, ali na Taquara mesmo, no Largo da Taquara, fui ali no Torreno
ele, sem saber nada, e ele chegou para mim, paguei a consulta, chegou para mim, olhou, botou o aparelho na minha garganta, olhou, não tem nada, está tudo tranquilo, foi um momento só, tá? Está aqui, e qualquer coisa que se repetir, você pode voltar, porque tem 15 dias. Foi, tá ok. Fui para casa, fui para o trabalho, aliás, e depois fui para casa. Chegando em casa, falei com minha esposa, falei assim, poxa, não estou me sentindo bem, não está descendo, a comida não está descendo. Aí eu vou voltar amanhã. Aí de manhã não fui nem para o trabalho, já fui direto para o otorrino. Chegando lá, ele falou assim, pô, não, o que houve? Eu falei, poxa, doutor, não está descendo. Ele falou, mas você não tem nada. Nós vimos ontem, mas vamos lá, vamos ver de novo. Botou o aparelho de novo. Falei assim, tá vendo, você não tem nada, olha aí, ó. Televisãozinha, você não tem nada, está tudo tranquilo. Falei, meu Deus. Voltei para o trabalho de novo. Nisso já preocupado. E eu nem estava, não fui nem almoçar, só comer alguma coisa assim, porque eu estava com medo de machucar. Estava vendo que estava realmente, não descia. Aí descia, mas forçado, bebendo alguma coisa. Aí sim descia. No terceiro dia, lá fui eu de novo. Aí tinha o papel que ele me dava garantia de 15 dias, para me retornar qualquer coisa. Vou aproveitar, então vou lá de novo. Chegando no terceiro dia, eu fui lá. Ele, você de novo? Eu de novo, doutor. O que está vendo? Eu falei, doutor, é a mesma coisa que eu falei com o senhor no primeiro dia. Não está descendo, a comida não desce. Quero fazer um lanche, não posso. Quero sair com minha esposa, não posso, porque eu não estou me sentindo seguro. Ele está sangrando? Eu falei, não. Aí ele falou, senta aí. Botou o aparelho de novo, mas botou com mais profundidade. Eu senti que ele forçou um pouco mais. Aí ele parou. Nisso que ele parou, aí ele olhou para a televisãozinha, tirou. Aí já não falou mais nada. Aí deu a volta, sentou na mesa dele, falou, vem cá. Eu sou diretor do Hospital da Lagoa. Olha aqui, a bênção já começa aí. Para mim, a bênção já começou aí. Deus já começou agindo ali. Eu sou diretor do Hospital da Lagoa. Eu vou te pedir que você compareça amanhã. Não, eu vou te pedir esses exames, você vai fazer e me traz aqui. Eu falei, que dia que eu posso fazer esse exame? O dia que você quiser. Eu falei assim, daqui a pouco eu trago tudinho para o senhor. Saí dali, irmãos, irmãs, direto para o Hospital das Clínicas. Ali fiz todos os exames que ele me pediu. E no mesmo dia voltei e mostrei a ele. Me deram tudo no mesmo dia. Era exame rápido. Rápido, eu faço que até 5 horas da tarde, sem almoçar, sem nada, esperei, aguardei o resultado. Ok, voltei. Realmente você não tem nada. Tudo ok, pulmão. Eu fumava na época, bebia. E você não tem nada, realmente você não tem nada. Bebida já tinha terminado, bebida não, mas fumava. Você realmente não tem nada. Mas vamos fazer o seguinte. Para tirar uma dúvida, você me procura, isso era na segunda, na quinta-feira, de manhã, no Hospital da Lagoa, para nós fazermos uma biópsia. Eu falei, poxa, doutor, vem cá. Se eu não tenho nada, por que eu fui fazer biópsia? Pelo amor de Deus. Eu falei, que biópsia, doutor? Ele, só para me tirar uma dúvida. Eu falei, dúvida de quê, doutor?
vai ser ele não queria falar. Vai ser uma infecçãozinha, alguma coisa, a gente vai ver qual é o remédio. Eu toquei. Fui e fiz a biópsia. Né? Fiz a biópsia no Hospital da Lagoa mesmo. E dali ele falou assim, ó, você aguarda 8 dias para vir pegar o resultado. 8 dias para mim parecia 8 anos. E a minha esposa olhando para mim, o que é, Júlio? Não, já tem 5 dias, eu vou ligar para lá. 4 dias já ligando, não está pronto não. Ele não falou 8 dias, eu falei, 8 dias. Chegou no 8º dia, fui lá. Chegando lá, eu e minha esposa, já fui direto, já fui cortando todo mundo. Entrei de qualquer maneira, porque eu já estava preocupado. E, poxa, eu liguei antes, curioso também. Eu gosto, sou muito curioso, sou muito, sabe, ansioso. Vou botar assim, ansioso. Tinha ligado para lá e perguntei à telefonista, quanto tempo a senhora sabe que leva para sair o resultado de biópsia? Era de 5 a 8 dias. Eu falei, então o meu já está aí. Eu não fui lá no 8º dia, mas só que eu não enfrentei a fila, eu já fui direto na sala. Minha esposa, calma, tu é onde? Eu falei, vai na sala do médico. Chegando lá na sala do médico, ele, pois não. Você não está vendo a fila? Eu falei, assim, estou vendo, mas doutor, eu estou super nervoso, sabe? Eu gostaria que o senhor me atendesse, por favor. Havia essa possibilidade. Ele falou, o que houve? Não, porque eu estou só esperando o resultado de uma biópsia. Por favor, eu estou num estado de nervo que o senhor poderia me ajudar nesse ponto? Ele, posso, mas o seu nome? O Júlio César. Aí ele pegou o resultado da biópsia, olhou, falou assim, olha, aqui consta que você está com câncer. É um câncer maligno na laringe. Tá? Onde você vai ter que ir para o INCA, e para o INCA ali você vai ter que ser consultado, ser medicado, para ver o que eles vão fazer. Eu falei assim, mas doutor, câncer, como assim? Eu ainda não tinha caído a ficha. Câncer, como assim câncer? Você está porque a sua garganta está que nem uma fruta de conde. Ela está toda esbranquiçada. A garganta, ela fica... Quem já viu fruta de conde, abre, fica toda esbranquiçada. Então não passa nada por ali, é por isso que a carne não estava descendo. Então ele falou assim, você vai ter que ir lá no INCA. Nisso que ele falou que tinha que ir no INCA, eu saí correndo. Quem conhece o Hospital da Lagoa ali, a Rua da Lagoa, aquele hospital ali, eu deixei minha esposa lá e saí correndo pela rua, chorando, correndo mesmo. Deixei minha esposa, abandonei todo mundo. Saí correndo, fui lá para o meio da rua, peguei aquela reta, correndo, até minha esposa me alcançar. Porque para mim, quando ele falou câncer, eu já estava morto. E ele falou que era no último estágio. Pela perspectiva dele, estava muito avançado. Nisso que eu saí correndo, eu parei. Vi que minha esposa estava atrás de mim, a rua perigosa, meu filhinho com 7 anos de idade, Rafael, hoje está com 24. Eu parei e entrei em desespero. Chorava. Ah, não, vamos lá no INCA. Fui para o INCA. Chegando no INCA, chorando, com desespero, procurei logo o recepcionista aí na porta. Aí o recepcionista não quis me dar muita atenção, veio, também acho que deve ser um chefe de equipe. Falei, doutor, eu estou com esse problema, já está aqui, tudo aqui, ó. Ele falou assim, não, esse não, meu filho.
falei, como assim não é assim? Ele falou assim, você vai ter que aguardar. Você está vendo aquelas 3 meninas que estão sentadas ali trabalhando? É a recepcionista do INCA. Elas. Aquelas 3 meninas estão aguardando vaga para ser atendida. Estão com câncer. Câncer de mama. Câncer no útero. E você vai ter que aguardar. 3 meses em casa aguardando. Eu falei, doutor, 3 meses, eu estou morto. Se o médico ali já falou que eu estou em último estágio, o senhor manda esperar 3 meses, 3 meses eu estou morto. Eu falei, meu filho, não posso fazer nada. Olha, tá? E agora? Aí minha esposa, dali, fui para casa, me tranquei dentro do quarto, fiquei totalmente isolado. Não quis saber de ninguém. Não sabia de ninguém. Porque eu tinha uma... Sabe, eu sei que errei em ter começado a partir para a droga, que é o cigarro. Nunca fumei maconha, esse negócio, nada disso, mas fumar, eu fumava muito. Beber, eu bebia muito. Então, eu perguntei, nos 3 meses que eu fiquei, eu fui perdendo fui emagrecendo, fui perdendo os quilos. E bota aquilo nisso. Porque só com diagnóstico de câncer, eu já não queria comer mais nada. Eu já não queria fazer mais nada. Eu só estava dentro do quarto com cortina fechada, sabe, do jeito que, vou ser bem sincero, do jeito que Satanás gosta. Você trancado, sem ver nada, sem olhar lá para fora, sem ver a luz do dia, sem ver o que Deus criou, sem ver a natureza, sem ver nada. Eu estava do jeito que Ele queria, e eu estava em andamento para fazer os cursos, tanto de teologia, tanto o curso de evangelismo, tanto o curso de curso bíblico. Estava tudo pronto para mim caminhar. Mas houve esse empecilho, houve esse diagnóstico. Então, fiquei ali. Minha esposa levava comida para dentro do quarto, comia ali dentro do quarto, tudo aí dentro do quarto. Até que ela chegou e falou assim, Júlio, tem um pastor que quer te falar contigo. Inclusive, eu fazia célula com ele na Igreja Batista. Nós éramos amigos, então, eu fiz esse curso com ele. Fiz esse curso aí na Rodrigues Calda, na Igreja Batista da Rodrigues Calda. Fiquei ali durante algum tempo e fazendo esse curso. Ele esteve lá para me visitar. Ele soube, não sei como, ele soube que eu estava com isso, que eu estava trancado dentro de casa. Ele foi, chegou, minha esposa abriu a porta, ele entrou. Quando ele entrou dentro do quarto, a primeira coisa que ele fez foi abrir a cortina, abriu tudinho, estava um sol lindo. E lá em frente da minha casa, uma árvore linda. Aquele brilho veio no meu rosto. Aquele sol, aquela claridade. O Espírito Santo de Deus, que me mostrou, olha o que você está perdendo. Olha o que você está deixando de ver. Olha, continuação. Esse pastor foi me dando as orientações, meu amigo. Eu falei, não, pode deixar, pastor Sérgio, eu vou sair dessa. Eu vou continuar orando. Obrigado pela visita. Muito obrigado mesmo. Ele, que dia que você volta? Eu falei, eu volto daqui a uns 2 meses e meio, mais ou menos. Ele falou assim, eu vou estar orando. Eu falei, obrigado, pastor. Ele foi embora. Pastor, daquele dia em diante, eu já com a janela aberta, eu peguei a Bíblia
peguei Isaías 53 e comecei a ler. Li. Olha que eu já tinha lido, mas não tinha entendido ainda. Sabe, aquela leitura que você faz, vai passando para ler a Bíblia logo toda. E, glória a Deus, entendi. Bom, já que entendi essa parte, chegou o dia de ir para o INCA. Aí minha esposa saímos de casa por volta de 5 horas da madrugada. Chegando no INCA, fui direto para o setor. Eles dão setor C, setor A, setor B. Eu fui para o primeiro andar, setor C. Setor C, sala 3. Sala 2. Aí, aguardando ali, eu e minha esposa, me chamaram. Aí o esse doutor Pedro, nunca me esqueço, doutor Pedro, olhou para mim, fomos para uma sala, ele falou, a senhora também pode me acompanhar, para minha esposa. Me colocou de novo na cadeira e fez a mesma coisa que o otorrino fez. Botou o aparelho, tirou e falou, olha, não tem mais jeito. No seu caso, infelizmente, não tem mais jeito. Falou para minha esposa e para mim. Nisso, a minha esposa virou e falou assim, como não tem mais jeito? A garganta dele está muito fechada, está totalmente fechado, não tem como a gente fazer alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, minha esposa virou e falou para ele, vem cá, por acaso o senhor é Deus? Para esse cirurgião, por acaso o senhor é Deus? Para dizer se ele tem cura ou não. Aí isso, ele virou e falou assim, talvez você tenha razão, mas vamos tentar. Nisso juntaram mais ou menos uns 8 médicos, 8 cirurgiões ficaram no canto. Nisso eles chegaram a um diagnóstico de tratamento. Aí vieram para mim e falaram assim, olha só, você vai ter que fazer 42, na época ele falou, 42 quimioterapias e 38 radioterapias. Eu falei, doutor, se eu fizer 42 quimioterapias, eu estou morto. Sou um homem morto. Ele, vamos ver o que eu posso fazer. Aí passou o bastão para outro doutor, doutora. A outra doutora foi lá dentro, voltou com outro tipo de diagnóstico e falou, olha, nós vamos fazer 3 quimioterapias, de 48 para 3, abaixou muito, e 30 radioterapia. Ok. Mas sendo que, meu filho, essas 3 quimioterapias, você não pode faltar nenhuma. Avisou minha esposa. Você não pode de maneira nenhuma faltar. Custa um valor de, quanto mesmo? 16 mil. 16 mil reais na época. Então você não pode faltar. E se você não estiver se sentindo bem, você liga para cá que nós vamos botar no freezer, no congelador lá, para não perder. Porque não vou faltar não. E nisso começou o tratamento da quimioterapia e da radioterapia. A radioterapia 32, né? Então era todos os dias, de 5 horas da manhã
até meio-dia, eu tinha que estar lá na radioterapia. Ok. Aí foi o primeiro dia, comecei o tratamento, é uma sala, parece até uma boate. Ele põe uma máscara, você fica deitado, ele põe uma máscara, aí que você te parafusa todinho, você fica todo parafusado, né? E aqueles raios de luzes, né? Eu não vi, eu só fui ver nos últimos dias. Nos primeiros dias eu não quis nem ver. Quando ele começou a parafusar o meu pescoço, parafusar tudo aqui, eu fechei os olhos e só foi oração. Pedindo a Deus, meu Pai, me tira. Meu Pai, em nome de Jesus, me tira daqui. Qual é o seu propósito, Pai? Fala comigo. Então, foi o primeiro dia. Aí, segundo dia, eu já fui para casa com a intenção de... Deus parece que estava falando comigo. Essa doença não é para a morte. Essa doença, meu filho, não é para a morte. Leia Isaías, leia o livro. Você está lendo, mas parece que você não está entendendo. Foi o segundo dia, lá fui eu, mas nisso, antes de entrar, eu olhei para o lado e vi muita gente. Aquele pessoal que fica na pracinha deitado, aquelas pessoas enfermas, deitadas, outras pessoas dentro do hospital. Já fui observando, no segundo dia, observando aquelas pessoas que estavam piores. Eu pensando, assim, acho que estão piores do que eu, porque é cada tumor visível, coisa grande. Pessoas que com perna, que não podiam, sabe? Olha, foi que o rapaz chegou para mim e falou assim, meu filho, você está no inferno. Falou para mim, você está no inferno. Mas eu virei para ele assim, vai ser no inferno que eu vou ser curado. Vai ser nesse inferno, meu amigo, que eu vou ser curado. Em nome de Jesus. Bom, segundo dia, fui e fiz a radioterapia. Terceiro dia, já fui para casa, porque a gente sai da radioterapia tonto. A gente sai da radioterapia todo, sabe, não tem força nenhuma. Mas eu peguei a Bíblia, peguei um papel e cortei, fiz uma divisória com a caneta e cortava em 40 pedacinhos de papel e escrevia cada versículo de Isaías, de 53, todo ele, cada versículo eu escrevia. E levava no dia seguinte, de manhã, 5 horas da manhã, que eu pedi a minha esposa para a gente sair mais cedo, porque a radioterapia era 6h30. Então, de 5 horas até 6h30, dava para mim evangelizar aquele pessoal que estava ali do lado, aquele pessoal que estava em volta do INCA, que não tinha condição, não tinha força, ou seja, estava entregue. O inimigo já estava dominado, já tinha dominado. Mas eu falei, meu Deus, a única coisa que eu posso fazer é orar por essas pessoas e deixava. Porque eu era de uma igreja que me dava, eu tinha muitas revistas, muitos livros, e levava e deixava, quando estava dormindo, deixava do lado deles. E entregava o papelzinho, a cada um, 40 papelzinhos. Isso foi nos 30 dias de radioterapia. Os 30 dias, eu não deixei um dia de evangelizar. Eu não deixei de entregar um papelzinho, não só na frente do INCA, mas em volta. A minha esposa não gosta de chegar atrasado. Em volta do INCA.
eu entreguei. Eu fui e evangelizei. Porque se eu fosse embora, eu iria me sentir culpado por não ter feito nada para aquelas pessoas. Eu já tinha uma base bíblica, já tinha uma base na igreja. Já sabia como era o sofrimento, como as pessoas, quando eu ia na casa das pessoas, eu já sentia, porque a doença é muito triste. Essa enfermidade nos leva a muita coisa. Então, eu evangelizei. Evangelizei esses dias todinho e glória a Deus. Foi uma bênção. Bom, partimos, depois do evangelismo, partimos para outra etapa, que era a quimioterapia. A quimioterapia, você, no sexto andar, você subia e ficava com 9 homens. Quando eu olhei aqueles 9 homens, tudo sem cabelo, tudo careca. Às vezes eu me lembro um pastor aqui brincando. Aí eu me lembro. Tudo carequinha. Todos eles. O único que tinha cabelo, lógico, eu entrei que ainda ia receber o remédio, né? É eu. E eu estava de frente para todos eles. Me botaram numa maca, numa cama, virado para todos eles. Uma coisa de Deus. E eu olhando por todos eles. Eu ali, de frente para eles, olhando por todos eles. E outro detalhe, eu tinha que encher uma garrafa de Coca-Cola, de urina, sem ter vontade. Senão eu não saía dali. 1 litro de Coca-Cola sem ter vontade. Bom, eu não ia falar isso não, mas deu vontade. Então eu continuei orando por eles. Veio uma enfermeira e falou para mim, cabelo bonito, hein? O cabelo está bonito. Eu falei assim, meu Deus, obrigado. Mas vai cair. Vai cair. Eu falei, como é que é? Vai cair. Todo esse cabelo que você tem, tudo aqui, vai cair. Porque assim que eu aplicar o veneno na tua veia, eu falei, opa, como? Veneno? Não. Aqui só não vai aplicar veneno nenhum, não. Aqui só pode até aplicar, mas só vai aplicar a unção de Deus na minha veia. Porque isso aí que a senhora está falando, não aceito. Ela falou assim, é mesmo? Então tá bom, eu vou aplicar a unção de Deus para isso. Se a senhora puder repetir. Ela falou assim, não, eu vou aplicar. Aí foi e aplicou. Primeiro, fiquei até lá, até meio-dia, lá deitado, e os corpos passando do meu lado. Segundo dia, aí passou 15 dias, eu continuei na radioterapia, veio a segunda quimioterapia. E o cabelo continuou. E orando, buscando a Deus, buscando, eu e minha esposa, buscando, orando, pedindo que, em nome de Jesus, que Ele me tirasse dali para que eu pudesse fazer continuar a minha caminhada. Porque eu precisava me alimentar da palavra de Deus. Eu precisava ver, a minha vontade era tão grande de ver meus irmãos na igreja, que Deus me deu uma força tão grande que eu fui e fiz a segunda. Na segunda, eu já me senti tonto. Mas eu falei, não vou cair. Os corpos passando. Eu não vou cair, eu não vou desistir. Aí veio a enfermeira. Vamos tomar a segunda? Foi segunda o quê? Segunda remédio. Esse mudou. Agora só mudou o nome. Pode aplicar a unção de Deus, minha senhora.
aplicou a unção de Deus. Mais uma. E passou os 15 dias, aí eu terminei a radioterapia. Eu estava na segunda quimioterapia. Terminei a radioterapia. O pescoço todo vermelho, tudo arrebentado, né? Porque aquilo é a luz, os raios, como eu posso chamar o nome? É muito forte. Um raio muito forte. Aquilo queimava. Me queimava todo, eu saía dali todo vermelho, tudo sensível, num estado de nervo violento. Minha esposa nem podia falar comigo, que eu já... Cala a boca, fica quieta. Porque parecia que doía tudo. Na segunda quimioterapia, voltei, ela foi, olhou, falou assim, olha, eu vou reduzir os teus dias. Eu vou te aplicar a terceira tal dia. Eu falei, por quê? Porque você tem condições de tomar a terceira. Mas quando ela foi falar com o médico falou assim, não, ele ainda não tem, ele está com a imunidade um pouquinho baixa. Mas vamos ver o que vai acontecer, dá mais alguns dias para ele. Aí fui para casa. Aí nisso, antes de tomar a terceira, tive que passar na clínica, no hospital, na clínica médica. Né? Passei por lá, aí a doutora virou para mim e falou assim, rapaz, você está muito magro. Eu tinha 75 quilos antes da doença. Eu fui para 42 quilos. Fiquei pele e osso, mas mesmo assim não deixava de evangelizar. Botava uma touca na cabeça, um frio danado, e ali evangelizava. E ela falou assim, você ainda evangeliza? Eu falei, evangelizo. 42 quilos, você consegue andar assim direitinho? Eu consigo. Ela falou assim, meu Deus. Foi a hora que ela falou assim, eu posso pegar o teu histórico para levar para fazer, como se diz, estudo? Eu falei, pode. Não sou pastor, deve. Deve sim. E nisso, eu com os 42 quilos, a doutora virou para mim e falou assim, olha, se você perder de hoje, para daqui a 2 dias, mais 1 quilo, eu vou te abrir. E você vai começar a se alimentar através da sonda. Mas eu falei, doutora, como eu vou comer se eu estou com a garganta toda queimada, não desce nada, eu estou terminando de fazer quimioterapia, eu terminei de fazer quimioterapia. Como que eu vou comer? Meu filho, não posso fazer nada. Se você voltar aqui amanhã, depois de amanhã, com menos, e eu pesar você, você estiver com 40 quilos, eu vou te cortar. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, tá ok. Minha esposa foi, pegou o carro, eu chorava e orava ao mesmo tempo. Eu falei, Jusceia, para na primeira padaria que você vê na freguesia e compra 10 pães. Era o quê? Para na primeira padaria na freguesia e compra 10 pães. Aí você não está legal. Eu falei, como assim não estou legal? Eu quero comer 10 pães. Se você não pode comer nada, se você está todo sensível, como é que você vai comer 10 pães? Como é que você vai comer o pão? Sério, massa. Eu disse, eu preciso engordar. Eu não quero ser cortado. Eu preciso engordar. Ela parou, comprou na padaria Belém, que tem na freguesia, comprou os 6 pães, 7 pães. Eu cheguei em casa, peguei os pães, passei manteiga, peguei um copo de leite,
café com leite, e comi. Comi os pães. Os 3 dias, comi os pães. Cheguei lá, no INCA, fui direto para a sala, para enfermei com a doutora. Ela falou assim, vamos pesar? Eu falei, é assim mesmo, ironia, vamos pesar? Eu falei, vamos. Vamos, aí já comecei ironicamente também, entrar, mas com Deus no meu coração, entrar no jogo deles, que ali não era pessoas de Deus. Então, estavam tentando me desviar da presença de Deus. Mas Deus me mostrava. Falei, vamos. Balança, 41 quilos e algumas gramas. Ela falou assim, caramba, por 600 gramas, né? 600 gramas você não vai ser cortado. Você ganhou 600 gramas como? Se você não podia comer. Eu falei assim, olha, para a senhora não, mas para o meu Deus nada é impossível. Para o meu Deus nada é impossível. Comi e vou continuar comendo. Fui e fiz. Comecei a fazer a última quimioterapia. Chegando à última quimioterapia, a gente olhando, a gente conversando e passando pelos médicos, ele falou, um dos médicos falou assim, você volta daqui a 20 dias, tá? A gente vê como vai ficar e vamos fazer novos exames. Eu estou ok. Isso durou, essa duração de ir e voltar, foram 8 meses. E eu encontrava pessoas no corredor que falaram para mim e para minha esposa, ele está com o mesmo problema que o meu marido. Meu marido está aqui há 14 anos, fazendo o mesmo tratamento que ele está fazendo. Então a senhora pode ficar, sabe, não fica nervosa, não fica ansiosa, porque demora mesmo, tá? 14 anos fazendo o mesmo tratamento que eu estava fazendo. Câncer na laringe, lado direito, tá? No mesmo grau, o último grau. Ok, oração. Eu e minha esposa em oração, minha família em oração. Eu pedindo a Deus que me tirasse dali, que me desse uma nova vida, que me desse uma nova direção. Foi quando minha esposa falou comigo, fica calmo, fica tranquilo, Deus está contigo. Não temas. Irmãos, irmãs, é difícil você olhar para, às vezes, uma situação dessa, e a gente está passando e não temer. É difícil. Mas a palavra de Deus me orientava, eu lia a Bíblia, me orientava. Até que, mais uma vez, eu peguei a Bíblia e fiz um resumo do que eu tinha lido. Do capítulo 55, versículo 8 até o 13. E botei, quando os nossos planos não são os mesmos de Deus. Irmãos, todos nós temos planos, não só para nós, mas principalmente para os nossos filhos, família, irmãos, irmãs. Muitas vezes antes, né, nossos filhos nascer, nós temos planos para ele, que ele seja bem-sucedido, que eles sigam um caminho correto,
E nisso, com a enfermidade, eu queria ver o meu filho. Ele estava com 6 anos, 7 anos, crescer e ser alguém. Eu estava com essa fé. Lógico, pensamos no melhor, embora seja normal e natural. Nós temos nossos próprios sonhos para o futuro. Além de sermos pai, irmãos, mais velho, o responsável. Não podemos esquecer que também temos um Deus que nos ama, um Deus que nos fortalece. E Ele também tem planos para nós. Deus tem plano para nós, independente do que você esteja passando, irmãos. Independente da oração, quando você fez a oração, independente disso tudo, Deus vai te dar a resposta. Como foi um pai amoroso e cuidadoso, maravilhoso. Ele criou planos para nossas vidas. Muitos resistem aos planos de Deus. Muitos fazem o trabalho de Deus, mas não fazem, não vou dizer, não vou ser hipócrita, ficar apontando o dedo, mas não fazem com aquela vontade, com aquela força de vontade que Deus merece, que o nosso Pai merece, que Ele, quando a gente chega, quando está num estado desse de câncer ou de outro tipo de enfermidade qualquer, quando a gente pede a Ele, a gente já pede chorando, a gente já pede de joelho. Então, Deus gosta, o Pai gosta que você chegue e chame Ele como um Pai. Sabe, Pai, desce, fica aqui do meu lado, ora comigo. Ora comigo, Pai. Eu preciso da sua presença. O Senhor é meu Pai. É o único que eu tenho. E o Senhor é o único que pode me ajudar. Aliás, nos ajudar em qualquer tipo, em qualquer área, seja na saúde, seja na prosperidade, seja, no emocional e no sentimental. Só Ele pode nos ajudar. Então, irmãos, comecei a pedir a Deus com toda a minha força. Até que vim em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha, esse versículo bateu muito forte em mim. E realmente eu estava fazendo o que Deus queria. Eu não me acovardei, de maneira nenhuma, eu parei, eu descansei, eu lutei. Teve uma época assim no começo que eu tive aquele receio, mas depois foi uma força muito grande. O Espírito Santo de Deus me possuiu, me deu aquele ânimo, aquela força, e eu fui. Os planos de Deus para a nossa vida são específicos. Deus tem uma missão para conosco. Ou seja, algo para realizarmos neste mundo. Eu ainda tinha muita coisa para fazer ainda, irmãos. Eu tinha muita coisa dentro do meu coração. E Deus resolveu me dar essa oportunidade. Irmãos, todos nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Deus provê os meios para você cumprir com majestade a sua missão. Foi isso que Deus queria de mim. Cumprir com majestade a missão que Ele iria colocar nas minhas mãos. E colocou. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. Ele capacita, irmãos. Você pode ter certeza.
Porque se você tiver oração para um irmão teu que estiver doente, que estiver acamado, que estiver desempregado, se você pedir a ele com fé, com certeza ele vai te ouvir. Porque você é o escolhido, você está aqui, você está servindo, você está lutando, você está evangelizando, você está participando de reuniões conforme pastor, você está participando de várias coisas que envolvem a presença de Deus. O inimigo pode até tentar te frustrar, tentar nos desanimar, tentar nos tirar da presença de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 17 diz isso, resumindo para vocês. Deus tem um domínio no reino dos homens. Ele levanta quem Ele quer. Ele pega o menor e constitui maior. Foi isto que Deus fez na minha vida. E é isto que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. E é isso que Deus vai fazer em cada familiar, em cada pessoa que vocês estiverem orando. Deus vai fazer. Isso eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo isso na vida de cada um. Não há doença, irmãos. Não há doença. Pode até aparecer, o inimigo pode até tentar te colocar, conforme fez com Paulo, colocar as escamas nos teus olhos. Mas Deus tira. Deus faz com que caia por terra, através da tua oração, através do teu, sabe, da tua força de vontade de poder querer ajudar a tua própria igreja. Deus ama todos nós. Deus tem o privilégio de querer nos ajudar, e nós mais ainda, em poder exercer tudo que Ele nos pedir. E com certeza, Ele vai fazer. Temos que continuar em oração, nas reuniões, nas intercessões, cada vez mais, principalmente, no evangelismo, onde nós vemos que tem pessoas que precisam. Né? Nós chegamos, íamos para o hospital, vimos aquela situação, eu olhei, eu vi cada um, assim, sabe, tudo que você possa imaginar, eu vi, mas não deixei de orar, não deixei de pedir a Deus por aquelas pessoas, mesmo estando fraco, assim, humanamente falando, mesmo estando fraco, mas eu estava com uma unção dentro de mim muito forte, que não deixava eu calar, que não deixava eu parar. Eu disse: você vai comigo, calma, fica tranquilo. Você vai sair dessa. Tá bom. Passaram 3 meses. O médico pediu para me voltar. 3 meses. Irmãos, voltei os 3 meses para saber qual era a minha situação. Pastor, pode botar no projetor um diagnóstico que eu tenho aqui? Não, daqui comigo. Então, irmãos, além da minha palavra, eu gostaria de mostrar para vocês o que Deus é capaz. Através do antes e através do depois. Eu não sei se passa isso, Rogério. Se dá para colocar, para passar. A doença e a cura.
Então eu peguei, e isso não foi apenas para, sabe, me mostrar. Não. Foi apenas para mostrar para todos aqueles que não acreditam no que Deus é capaz de fazer. Pode vir qualquer tipo de enfermidade, pode vir o que você achar que seja pior para você, mas confia em Deus, ora, pede, que Ele vai fazer isso aí. Ele vai desfrutar. Não adianta eu falar um montão de versículos aqui, conforme eu falo na reunião que eu tive com o pastor, não adianta. Eu estou sendo direto. O que aconteceu direto, sem botar versículo, sem botar nada. Deus foi maravilhoso. Deus não me abandonou em sequer em um tempo, em um segundo. E eu, mais ainda, ajoelhado todos os dias, pedindo a Deus, orando, pedindo que, sabe, Ele me tirasse dessa situação. E foi onde eu recebi o diagnóstico. Que quando ele falou, o médico falou, juntaram, fizeram uma reunião, os 12. Eu falei, puxa, os 12 discípulos. Eu ainda falei sentado, minha esposa sentada na frente, e ele ia ter o resultado. Chamaram mais uma vez, Júlio César, setor C, sala 2. Seria o resultado de 8 meses. Sentei, olhei, minha esposa sentou na minha frente, eu sentei aqui, minha esposa na minha frente, olhou, aí começou a olhar para ela, ela começou a chorar. Eu falei assim, morri. Eu falei, morri. Porque ela chorava, eu ali na frente, olhando, fazendo isso para ela chorando. Olhei para os médicos, tudo reunido lá naquele canto. Falei assim, acabou. Quando o médico desligou, a minha esposa fez assim, ó. Glória a Deus. Os médicos foram me chamar lá no canto, os 12. Doutor Pedro e os outros. Rapaz, olha, se não fosse esse prontuário aqui, que tem tudo o que você passou, tá aqui dentro desse hospital, em 8 meses apenas, 8 para 9 meses, eu diria para você que você nunca esteve aqui. Eu não sei de onde você conseguiu fazer isso, porque o teu estado não tinha mais jeito. Eu falei, doutor Pedro, eu sirvo um Deus. Eu confio no Deus. Eu oro não só por mim, doutor. Eu oro pelo Senhor, pela sua equipe. Eu oro por todos. Eu tinha certeza, doutor, que eu iria ficar curado. Porque eu peguei uma equipe que o Senhor mesmo, doutor Pedro, confiou em mim. E me deu essa oportunidade de fazer todos os tratamentos. Porque os outros 2 doutores falaram que não tinha mais jeito. O Senhor me agarrou. E eu dou glória a Deus por isso. Ele falou assim, você é um abençoado. Eu falei, senhor é cristão? Ele falou assim, sou. Você é um abençoado. Você pode ir para a tua igreja e falar e testemunhar que você está totalmente curado. Olha, irmãos e irmãs, não existe coisa mais maravilhosa do que isso. O pastor já está quase trancando tudo ali, que já está na hora.
Olha, não existe. Se você tiver fé, se você tiver força de vontade, se você tiver uma família, é isso que a gente tem que constituir dentro lá, não é só fora. Não, nós temos que constituir aquela fortaleza, aquela família. A gente tem que lutar, orar. Vamos crescer juntos. Vamos nos doar cada vez mais um para o outro. Vamos assim como saímos daqui outro dia para levar um rapaz em Campo Grande. Vamos continuar fazendo. Vamos lutar por eles. Vamos lutar por nós, pela nossa família, por cada irmão que está aqui, por cada irmão que não está aqui. Vamos lutar. Vamos orar. Vamos pedir que a igreja vai crescer, está crescendo. Não é em quantidade, mas em fortalecimento espiritual. E com certeza vai ter as suas bênçãos, que vai crescer cada vez mais. Aí o pastor vai ter que fazer obra, vai ter que fazer tudo aí. Então, irmãos, é esse testemunho. É isso que eu queria falar para vocês, que nada para Deus é impossível. Que tudo para Deus, se você tiver fé, seja desde uma dor de cabeça até um câncer, você pode ser curado. Assim como o câncer te leva, a dor de cabeça também pode te levar. Mas se você orar, se você crer, se você profetizar para a tua vida, que você vai ficar curado, você vai ser curado, porque Deus vai te escutar. Basta você estar na presença dEle, basta você estar sempre com Ele, porque Ele vai te honrar e vai te glorificar. Tá? Essa é o meu testemunho. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs. Gostaria de agradecer a doutora Fernanda, que cuidou de todo. Olha, eu tive que arrancar praticamente todos os dentes, porque, esqueci até de falar isso, porque os médicos ainda falam assim, ó, você tem cárie e você não vai poder fazer quimioterapia. Então você vai ter que arrancar os dentes. Eu falei assim, doutor, e aí? O que eu faço? Ele falou assim, você que sabe, então tira os 9 dentes de uma vez só. 9 dentes de uma vez só. Para dar tempo de fazer a quimioterapia. E eu tirei. E a doutora Fernanda, que está lá atrás, está cuidando, está restaurando aqui a boca, né, um pouquinho dos dentezinhos que ainda sobraram. Ela está, aos poucos, restaurando, em nome de Jesus. A doutora que é uma bênção. Uma bênção. Ela falou que não queria nem que eu tocasse o nome dela aqui. Mas é uma doutora que é uma bênção. Olha, sabe, até hoje, eu só tenho que agradecer. Agradecer por tudo que aconteceu. Por ter passado por essa fase. Mas estar aqui para glorificar, honrar o nome de Deus. Muito obrigado. Era isso, irmãos. Que Deus continue nos abençoando.